Paz do Senhor, juventude abençoada. É uma alegria nós estarmos convosco neste domingo, 11 de dezembro de 2022. É uma alegria ministrar a palavra do Senhor para esta juventude abençoada, esta juventude cheia de Deus, esta juventude cheia da alegria de Deus, cheia do Espírito Santo. Para nós é um prazer, eu, Diego Lima, e também... Eu, André Lima. Parece que nós somos irmãos, André. Irmão e dupla sertaneja de Jeová, né? É uma alegria para nós estarmos aqui fazendo parte desse novo desafio que nos foi confiado. Verdade. É bem verdade que é um desafio para nós, é uma nova responsabilidade, mas nós estamos aqui de bom grado, com o coração aberto. Nós estamos alegres em poder servir esta juventude com os nossos dons, com os nossos talentos, e queremos compartilhar com esta juventude aquilo que Deus tem colocado no nosso coração a respeito desta lição e a respeito do que Deus tem feito nas nossas vidas também. Nós queremos trazer um pouco do nosso testemunho. O André também vai trazer um pouco do testemunho dele. E hoje é um dia muito interessante. Hoje é 11 de dezembro de 2022. 11 de dezembro de 2022 é o dia da Bíblia. Olha! E é um dia muito especial. Bom, dia da Bíblia, que é o livro mais lido no mundo, que é o livro mais publicado, que é o livro mais atual do mundo. Glória e que a é Deus. o livro, quando nós lemos, o autor ele está presente, que é a Bíblia Sagrada, que é as Sagradas Escrituras. Então, é um dia muito especial para nós. E nesse sentido, nós temos a surpresa, né, André? Surpresa, eu vou lançar um desafio. Vamos lançar o desafio aqui nessa manhã de domingo, no dia da Bíblia. Quem responder a resposta correta, né, Diego? A resposta correta. Maior número de perguntas vai receber esse livro aqui, ó, essa Bíblia do Jesus Copy, uma Bíblia sensacional. Então, ó, vamos lá, hein, meninos e meninas, quero ver quem vai responder. Já está aqui, ó, já tem gente de olho, hein, Diego? Já sabia que tem gente de olho aqui nessa Bíblia? Não vou falar quem mas tem que responder. Quem acertar o maior número de perguntas vai receber hoje à noite, domingo à noite aqui, ó, essa Bíblia aqui top, para Deus continuar abençoando e abrindo o seu entendimento, que você possa crescer em sabedoria e em graça. Amém? Amém. Quantos amam as Escrituras? Eita, quantos glória. amam de fato as Escrituras? Quantos amam de fato a palavra de Deus? A palavra do Senhor nos diz no Salmo 119, versículo 140, que o salmista, ele amava as Escrituras, que ele amava a palavra do Senhor, que nós também venhamos amar as Sagradas Escrituras. Queridos, nesta manhã de domingo, nós estudaremos a lição de número 11, lição cujo título é A Liderança de Barnabé. Mas antes de nós adentrarmos propriamente na lição, dê um like no vídeo, compartilhe esta aula, convide algum amigo, se apresente também no chat, você que nos visita, você que foi convidado. Nós queremos te conhecer, nós queremos saber qual é o seu nome, de que igreja você é, nós queremos saber mais a respeito de você. Por gentileza, sinta-se à vontade, nós queremos te integrar no nosso meio, queremos que você faça parte e se sinta abraçado por esta juventude que ama você e que está de braços abertos para te receber e para estar te ajudando naquilo que você precisar. Então, queridos, nós estudaremos lição de número 11, a liderança de Barnabé. O texto principal é Atos capítulo 9, versículo 27, que diz o seguinte: Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos. O resumo da lição, por sua vez, diz o seguinte: Barnabé é uma referência de uma liderança conciliadora. Aqui já no resumo da lição, eu quero fazer um breve comentário. O resumo da lição diz que Barnabé é o exemplo de uma liderança conciliadora. Uma liderança de Deus, uma liderança cujo centro é o Senhor, que ama a Deus, que está ligado no Senhor. Essa liderança ela sempre será conciliadora, ela sempre terá como objetivo a conciliação e nunca facção e nunca divisão. Um líder que tem visão de reino, um líder de visão, ele sempre vai buscar a conciliação, ele sempre vai buscar a união. O líder que tem visão de reino, ele nunca vai permitir no ambiente a formação de grupinhos, a formação de facções, a formação e a criação de contendas. E a palavra do Senhor nos diz
em Provérbios capítulo 6, que o Senhor odeia o que semeia contendas. Então, que jamais nós venhamos permitir a semeadura de contendas no meio do povo de Deus. E a palavra do Senhor também nos diz em Tiago capítulo 3, dos versículos 15 a 17, acerca da verdadeira sabedoria de Deus. E diz em Tiago capítulo 3, dos versos 15 a 17, que a sabedoria de Deus, ela é mansa, ela é pacífica, ela é tratável, ela é pura, ela é sem parcialidade, é sem hipocrisia, não arde em contendas. Diz que a sabedoria de Deus, ela vai sempre buscar essa conciliação. Então, o líder de Deus, ele sempre vai buscar essa conciliação e nunca vai permitir a divisão. E também, queridos irmãos, eu quero também estar lendo nesse início de aula o nosso texto bíblico, que é Atos capítulo 4, versículo 36 e 37, que diz o seguinte: então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. O outro texto bíblico, por sua vez, é Atos capítulo 15, dos versos 36 a 39, que diz o seguinte: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. André, quem foi Barnabé? Quem foi Barnabé? Muito boa essa pergunta. Vamos entender um pouquinho nessa manhã sobre a vida de Barnabé. Quem foi essa pessoa? Assim, é interessante porque logo ali no início, né, a Bíblia já retrata um ato de generosidade de Barnabé. Então, se tem algo que a gente pode elencar aqui como uma das virtudes de Barnabé, era um homem com um coração extremamente generoso. O seu nome original, José, denominado pelos discípulos por Barnabé, provavelmente por esses atos de generosidade, a gente vai entender um pouquinho mais ali adiante, né? Mas eu queria expandir um pouquinho isso aqui hoje, para a gente entender sobre a vida de Barnabé. Amém. Né? Às vezes a gente pensa que Barnabé foi algo muito, né? Foi o quê? Foi um cara generoso. Cara, não é só isso. Barnabé foi muito mais além de uma pessoa apenas generosa. Né? A Bíblia, apesar de ter poucos relatos sobre a vida de Barnabé, a gente vai ver que há muitas riquezas, há muitos detalhes nos textos que às vezes a gente não se atenta, não se apega. Mas em nome de Jesus eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir nessa manhã para a gente aprofundar o nosso conhecimento a respeito da vida de Barnabé. Uma coisa aqui que eu já começo assim, né? Eu acho que o brilho de Barnabé foi um pouco ofuscado por quem é que estava do lado dele, né? Quem acompanhou Barnabé, na verdade, quem Barnabé evoluiu e fez um acompanhamento, nada mais, nada menos do que simplesmente Paulo, né? Então, acho que o brilho dele aí foi ofuscado. Acho que na Bíblia a gente tem alguns servos do Senhor em que, dado o momento ali da sua jornada, foi um pouco ofuscado, né? E às vezes a gente não dá tanta ênfase àquela pessoa, mas com certeza foi um pilar, foi uma bênção de Deus usados naquele momento. Eu acho assim, Pedro e João, geralmente a gente fala mais de quem? De Pedro. De Pedro, não é verdade? Certeza, quando a gente fala assim, Elias e Eliseu, a gente fala mais de quem? Né? De Elias, né? Com certeza. E assim, agora eu vou lançar uma pergunta aqui para vocês. Quem na Bíblia, que às vezes a gente não dá tanta ênfase, mas foi uma pessoa muito usada por Deus? A gente já deu 2 spoilers aqui, a gente já falou alguma coisa. Vamos lá, quem acertar essa primeira pergunta já vai estar iniciando essa jornada para ganhar essa Bíblia, hein? Vamos lá, quem é outra pessoa que a gente pode dizer aí que na Bíblia houve essa situação de ter um pouco o brilho ofuscado por ter do lado de uma pessoa tão grande e tão generosa? Vamos lá? Tem um aqui que eu gosto muito. Será que eles vão responder? Será que vão responder certinho? Vamos ver. Mais na frente a gente vê quem respondeu aí. Amém? Mas dentro de todas essas virtudes e qualidades de Barnabé, tem uma que a própria revista fala aqui, né, sobre ser pacificador, sobre ser consolador. Generoso também. Generoso, né? Mas tem uma que eu me encanto. Tem uma que eu sou apaixonado. Que é
encorajador. Meu irmão, isso aquece meu coração. Não sei se é porque eu acho que Deus me deu um pouquinho desse espírito, né, de encorajar outras pessoas. André, aliás, você já foi líder de jovens, né? Líder de jovens, também, é né? verdade, é verdade. E Deus está me dando a oportunidade de estar aqui, né, de alguma forma, mais uma vez, tentando aí, ó, encorajar você a ser um vaso nas mãos do Senhor. Mas eu acho que essa palavra encorajador me encanta, porque o encorajador por si só ele já tem um brilho no olho, ele já tem, né, ele já fica ligado aqui tentando, e aí, quem eu vou encorajar, né? Então, assim, a gente vai aprender um pouquinho mais adiante, mas eu acho que encorajador aquece muito meu coração e me relata, assim, né, traz muito aqui sobre a personalidade de Barnabé, né? Então, o Barnabé, a gente já falou aqui um pouquinho que ele era um homem muito generoso, e aí a Bíblia fala que ele, vendendo a sua herdade, depositou aos pés dos apóstolos. Perceba que não há egoísmo da parte de Barnabé. Não. No coração de Barnabé, alguém movido por essa generosidade, com certeza não há egoísmo no coração dessa pessoa. É uma pessoa movida de compaixão, né, através do Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia, assim, ó, ela chama Barnabé, em dado momento, de homem bom. E na Bíblia, no Novo Testamento, textualmente falando, só há 2 momentos em que a Bíblia relata um homem como homem bom. A gente acabou de saber, que é José, né, codinome Barnabé. Agora, quem é o outro? Boa pergunta. É a nossa segunda pergunta. Boa pergunta. Quem é a outra pessoa, o outro homem que na Bíblia, textualmente, no Novo Testamento, foi chamado de homem bom? Será que eles acertaram? Eu acredito que sim, André. Meninos ou meninas? Eu acredito que são os meninos. Os meninos, né? Os meninos estão afiados. Também temos que puxar um pouco de sardinha pro nosso lado, verdade, porque é verdade. ultimamente os meninos estão perdendo. Mas vamos reverter esse quadro, em nome de Jesus. Vamos lá. Ô, Diego, agora eu vou lançar essa pergunta para você. Não sei se eles já responderam ali no chat, vamos dar um tempinho. Mas a gente... lá que pergunta. Foram 2 pessoas, né? 2 homens. Foi esse José, codinome Barnabé. E quem foi o outro, você sabe? Eu acho que começa com José também. Hã? Vamos deixar eles responderem, né? Vamos deixar eles responderem? Vamos dar mas agora fechou, não. já deu, já passou o tempo deles. Vamos lá. Outro homem, né, foi justamente um outro José. E esse José, o que ele fez, hein? O que ele fez ali quando Jesus morreu? O que esse José ele fez? Você sabe? Você lembra? Ali no sepulcro, enfim, precisava enterrar o corpo de Jesus. O que ele fez? Foi um homem bom, com certeza, né? E qual foi a atitude dele? Ele tinha muitas posses, era senador, e por possuir muitas posses, era um homem de bem, era um homem rico. José Arimateia. E ele José tinha Arimateia. ali o túmulo, e cedeu o seu túmulo para que o Senhor fosse ali sepultado. Olha que coisa interessante. 2 homens que a Bíblia relata como homem bom, são 2 homens de uma generosidade gigante, de um coração aberto e voluntário para a obra do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. André, algo interessante sobre generosidade, agora só abrindo um parêntese aqui acerca da generosidade, a palavra do Senhor, ela nos diz em Provérbios capítulo 11, versículo 25, parte A, que a alma generosa, ela engordará. É verdade. A palavra do Senhor diz isso. Então, se nós somos generosos, nós estamos atraindo bênçãos para as nossas vidas. Deus, então, nós temos que ter um coração generoso, um coração abençoador, um coração que não está preso nas coisas dessa terra. Porque se nós tivermos um coração preso nesse mundo, um coração preso ao dinheiro, certamente o Senhor, ele se aborrecerá conosco. Por quê? A palavra do Senhor diz que nós não podemos servir a 2 senhores. Exato. Não podemos servir a 2 senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Mamon. Ou seja, ou nós servimos a Deus de todo o coração, com todo o nosso pensamento, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, ou nós servimos ao dinheiro, ou servimos a Mamon. Então, nós temos que ter um coração generoso, um coração abençoador, e temos que tirar do nosso coração toda sorte de idolatria, toda sorte de engano
e toda sorte de avareza. Amém. Nós não podemos ter avareza. Olha que coisa interessante. A Bíblia relata logo em seguida, quando ela fala de Barnabé, de uma outra pessoa que teve um ato que agora não de generosidade, mas um ato egoísta, que foi Ananias e Safira. Quando a Bíblia termina de relatar né, essa generosidade de Barnabé, ele contra o outro lado da moeda, justamente desse tipo de gente. Que foram avarentos. Que foram avarentos. Né? Enquanto Barnabé é uma pessoa altruísta, cheio de fé, dominado pelo Espírito Santo, a gente vê a história de Ananias e Safira, né? Egoísta, cheio de engano, dominado por pensamentos malignos. E aí, olha, eu até entendo assim, quando a Bíblia coloca os dois ali na mesma situação, provavelmente, aí já é conjecturando, né? Permita aqui. Quando Barnabé faz esse ato, provavelmente, por ser o primeiro ato da igreja, todo mundo admira, todo mundo, meu Deus, olha o que Barnabé fez, vendeu a sua propriedade, entregou aos pés dos apóstolos. Provavelmente Ananias e Safira com o coração, né, querendo ficar bem na foto, querendo ter o mesmo status que Barnabé. Tá vendo que o pensamento, o ato foi o mesmo, quase o mesmo, motivação, né? A motivação é que foi diferente. Então ele vende, né, motivados por interesses egocêntricos, né, provavelmente por querer estar bem na foto, assim provavelmente que aconteceu com Barnabé, ele vai e faz, mas aí o coração egoísta tira uma parte e só entrega uma parte aos pés dos apóstolos, e aí a gente já sabe a história, que o ato de Deus ali, né, o julgamento de Deus foi instantâneo na vida dessas duas pessoas. E algo interessante sobre a generosidade é que às vezes nós às vezes não queremos fazer nenhum esforço para ser generoso, mas o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 8, ele vai dizer acerca das igrejas da Macedônia. E ele vai dizer que as igrejas da Macedônia, diante de muitas tribulações, elas fizeram um esforço colossal, um esforço grandioso para ajudar a igreja na Judéia, para ajudar a igreja em Jerusalém. Então eles fizeram um esforço e eles doaram ofertas, e eles doaram dos seus bens, do seu dinheiro, para ajudar a igreja do Senhor em Jerusalém. Ou seja, é um exemplo para nós, jovens. Às vezes nós estamos começando as nossas carreiras agora, eu também me incluo nesse exemplo, também estou começando a minha jornada profissional agora como advogado, você na sua jornada profissional também está começando agora, e talvez é dificultoso, talvez você depositar aos pés do Senhor, você ofertar quantias mais expressivas, mas saiba que o seu esforço o Senhor está vendo e Ele vai te recompensar. Aleluia. Ele vai recompensar a sua generosidade, a sua gratidão, assim como Ele recompensou a generosidade, a gratidão das igrejas da Macedônia, que fizeram isso com muito esforço, diante de muitas tribulações, diz o apóstolo Paulo. Mas eles com certeza foram muito abençoados. E que você, juventude, em nome de Jesus, você siga esse exemplo e você faça a diferença para a glória de Deus. Amém, amém. Muito bom. Agora tem outras qualidades também de Barnabé, né? Muitas. O que você acha, Diego? Você poderia falar sobre uma outra qualidade aí de Barnabé? André, com certeza, Barnabé foi um homem cheio de virtudes e qualidades. É verdade, Um homem que é exemplo, que é referência para nós. E outra qualidade que eu vejo que é muito interessante na vida de Barnabé é a fidelidade. É uma característica, é uma virtude, e não só isso, a fidelidade faz parte do fruto do Espírito Santo. E, queridos irmãos, nós temos que ser fiéis à nossa liderança e, primeiramente, fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Não tem como nós sermos liderados insubmissos. O Senhor, Ele nos reprovará se nós tivermos tal atitude. Então, nós temos que ser fiéis aos nossos líderes, primeiramente fiel ao Senhor Jesus Cristo. Fidelidade é algo que o Senhor Deus requer de nós e faz parte do fruto do Espírito Santo. A fé, no sentido de fidelidade, é parte do fruto do Espírito Santo. E um detalhe interessante, não se fala frutos do Espírito Santo, é fruto do Espírito Santo. E aqui eu quero trazer um exemplo um pouco simples, mas só para que toda a juventude e a igreja venham entender. Quando nós temos uma mexerica, nós temos uma tangerina, nós percebemos que esta mexerica e esta tangerina, ela possui vários gomos. E semelhantemente a estes gomos dessa tangerina, desta mexerica, o fruto do Espírito, ele é algo parecido. Ele é algo uno, mas que possui, de forma semelhante a uma mexerica, a uma tangerina, vários gomos. E a fidelidade é como se fosse um gomo
desse fruto do Espírito. Então, que você possa sempre lembrar, não são frutos, é fruto do Espírito Santo. E a fidelidade é um fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Nós temos que ser fiéis ao Senhor Jesus e fiéis à liderança do Senhor. Mas, jovens, é um desafio nesses tempos atuais ser fiel ao Senhor Jesus e fiel à liderança da igreja. Por que que é um desafio? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos onde a verdade da palavra está sendo torcida. Está sendo torcida. E nós vivemos tempos chamados tempos de pós-modernidade, onde os valores absolutos estão se tornando relativos. E por sua vez, aquilo que era pecado não é mais pecado, e os valores estão se invertendo. Nós estamos vivendo o tempo onde o liberalismo teológico está entrando em muitas igrejas, mas eu louvo ao Senhor Jesus, porque nesta igreja nós temos um pastor bíblico, um pastor cujo coração está centralizado nas Sagradas Escrituras, e por isso não tem entrado nos nossos corações essas heresias do liberalismo teológico, da pós-modernidade, da inversão de valores, do relativismo. Nós não podemos ser seduzidos por isso, juventude. Nós temos que ser e estar firmados na palavra do Senhor Jesus. E se alguém disser para você, a Bíblia é um livro ultrapassado, e hoje é justamente um dia muito peculiar para falar sobre isso, já que é o dia da Bíblia. A Bíblia não é um livro ultrapassado. A Bíblia é um livro com valores, com regras, com princípios, com mandamentos absolutos. Não são princípios, não são regras, não são valores relativos, são absolutos. Não negocie a sua fé, não negocie a palavra do Senhor Jesus, não abra mão daquilo que você crê, mas acredite e confie nos seus valores, aquilo que você aprendeu, as sagradas letras, as sagradas escrituras. Lembra, não esqueça, em nome de Jesus, e seja fiel ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós temos que ser fiéis, André, não apenas na igreja, mas também temos que ser fiéis perante a sociedade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, diz que nós temos que ser fiéis ao Senhor, dar um bom testemunho ao Senhor diante dos incrédulos, para que nós não venhamos cair em laço do diabo, e não venhamos cair em armadilha. Juventude, dê bom testemunho onde você trabalha, dê bom testemunho onde você estuda, dê bom testemunho perante a sua família, perante o seu círculo de amizade, perante o seu convívio social. Você tem que dar um bom testemunho onde você estiver. Você tem que ser diferente, você tem que fazer a diferença onde você pisar, porque você tem o brilho do Espírito Santo na sua vida, você tem algo diferente. Por isso, seja fiel ao Senhor Jesus Cristo, vá na contramão do sistema e não de acordo com o sistema, mas vá na contramão do sistema, faça a diferença em nome de Jesus, não negocie os seus valores como Esaú foi capaz de trocar a bênção de Deus por um prato. Não negocie jamais. Não negocie os seus valores em nome de Jesus. Mas, André... E não tenha vergonha também de expressar. Não tenha vergonha de expressar. Às vezes a gente, na faculdade, no Instagram, a gente tem vergonha de colocar que a gente é cristão, que a gente... Que Deus possa nos abençoar, e nos dar coragem de expressar a nossa verdade. Não existe crente 007. Crente que se esconde. Você não pode ser crente 007. Aí, jovem. Não pode. sei, Diego. André, mas o Barnabé, ele é exemplo de líder. Exemplo de líder, muito bom. E qual outra virtude que ele tem? Ele era um exemplo de um líder, mas ele era muito experiente. Agora, assim, pensa num cara que tinha moral na cúpula ali com os apóstolos, era Barnabé. O cara era bom. Tanto que, agora senta que lá vem a história. Eu vou contar uma história para vocês aqui agora, para a gente entender a dimensão e a grandeza dessa liderança de Barnabé e a experiência que ele tinha. Por advento ali, da perseguição, da morte de Estevão, e perseguição da igreja, e aí o que aconteceu? A igreja se espalha, vai por todos os lados, e uma galerinha topzinha lá, querendo pregar o evangelho, vai para Antioquia da Síria, e lá monta uma igreja,
montam uma Assembleia de Deus, marca do Evangelho lá, potente, para falar do amor de Deus, e acaba atraindo a atenção dos gentios, e acaba, né, atraindo ali, né, uma multidão, tanto que chega em Jerusalém a notícia, tem uma galera muito top ali, pregando o Evangelho, o poder de Deus tem caído e tem feito maravilhas ali. E aí a igreja, olha só, aí que vem a questão da liderança experiente. A igreja enviou para lá quem? Justamente Barnabé. o nosso amigo Barnabé. Por quê? Porque aí a igreja entendia que para aquele momento, para aquela situação, deveria ser enviado alguém que fosse de fato um encorajador. Alguém de fato que tivesse destreza. Porque olha só, a gente leu no início que Barnabé, ele era de onde? Ele era um levita, mas ele nasceu em Chipre. Né? Então quer dizer o quê? Quer dizer que ele tinha habilidades ali com as Sagradas Escrituras, mas ele também entendia o modo dos gentios. Né? Uma pessoa que tinha habilidade para transitar em todas as áreas. E a igreja faz o quê? Envia o seu melhor incentivador. Né? Alguém que poderia ali chegar e, de fato, ir com o nome da igreja de Jerusalém ali. E a gente vai ver mais adiante todas as maravilhas que Barnabé fez naquele lugar. Mas, além disso, né, essa experiência de Barnabé é interessante quando Paulo vai lá, né, ele participa ali da morte de Estevão, daqui a pouco ele vai para Damasco, também com a intenção de matar os irmãos de lá, e aí ele tem um encontro com Cristo, todo mundo já sabe, né, aquela história toda. Paulo se converte e ele passa 3 anos ali na Síria, em Damasco, naquela região, pregando o Evangelho. Né? Por algum motivo, não sei qual, a Bíblia não relata, ele tem que voltar para Jerusalém, e nessa volta para Jerusalém criou uma situação muito difícil. Porque, de um lado, os fariseus querendo pegar Paulo, porque Paulo tinha abandonado ali a história da perseguição. E, por outro lado, os cristãos, todo mundo com medo de ser morto, né? Achando que Paulo estava fingindo ser um cristão, para, de fato, entrar no meio deles e acabar, né, levando a cárcere e matando os cristãos. Aí é que vem um líder experiente. Aí é que vem a história que eu queria te contar. A Bíblia relata, e a gente leu aqui no início, que Barnabé, quando viu Paulo, né, provavelmente foi lá bater um papo com ele, né, e tal, e a Bíblia diz assim, e tomando-o pelo braço, assim, pega aqui, e levou até Pedro e Tiago para apresentar a Paulo. Perceba que a liderança experiente, uma pessoa encorajadora, lembra que eu falei, uma pessoa que fica tentando, e aí quem eu vou incentivar, quem eu vou encorajar, quem é que eu vou pregar do amor de Deus, quem é que eu vou trazer um pouquinho mais para perto da gente, quem é que eu vou motivar mais um pouquinho. Provavelmente Paulo estava ansioso, Paulo estava passando por um momento difícil, ele não sabia o que ele ia fazer, as pessoas todos dos dois lados querendo fugir dele, né? Mas a Bíblia diz que Barnabé, cheio do Espírito Santo, tomando-o pelo braço, essa é a tradução, tomando-o pelo braço, levou até os discípulos. E com certeza, a partir dali, abre-se um novo caminho para Paulo. Né? Paulo, mais à frente, ele vai para a sua cidade natal, passa mais 10 anos pregando. 10 anos pregando. E aí, né, nesse momento, quando Barnabé é enviado para Antioquia, ele continua lá, chega lá, ele já chega exortando os irmãos, alegrando com os irmãos, falando assim, permaneça na fé. Né, incentivando os irmãos a continuar aquele movimento. Em dado momento daquele movimento, onde Barnabé estava liderando ali na Antioquia, ele lembra de quem? De Paulo. Ele lembra de Paulo, que Paulo poderia ser uma pessoa ideal para ajudá-lo naquela missão. E aí a Bíblia diz que Barnabé, ele sai da Antioquia e vai até a cidade natal ali, daquela região de Paulo, procurando Paulo. E é interessante porque quando a Bíblia diz assim, procurando, esse procurar, irmãos, olha eu fico maravilhado, olha que coisa interessante, esse procurando é procurando diligentemente. Eita, esse glória. mesmo procurando aqui é quando José e Maria perdem Jesus lá na festa dos tabernáculos, né? Quando eles estão voltando e perdem Jesus e tal, e aí eles procuram Jesus. Esse procurar é o mesmo procurar que Barnabé está atrás de Paulo, procurando diligentemente. Eu imagino Barnabé batendo de casa em casa, de porta em porta. Cadê o irmão Paulo? Cadê o irmão Paulo? Paulinho, né? Cadê Paulinho? Estou precisando conversar com Paulinho. Rapaz, estou com uma missão ali. Aquilo ali é a cara de Paulinho. Ele conhecia quem ele estava procurando. Ele já tinha conversado com Paulo. O Espírito Santo de Deus já tinha ministrado no coração dele. Ele sabia que Paulo seria peça fundamental para ajudar a expandir
a palavra de Deus aos gentios. E tanto que ele vai e procura diligentemente Paulo e traz Paulo para Antioquia. Paulo aceita o desafio e daí, né, a gente vai contar mais à frente a história, eles explodem nas viagens missionárias, levando o amor de Deus e levando a mensagem de Deus. Perceba que uma liderança experiente, ele consegue detectar o talento de cada um. Ele consegue enxergar o valor de cada um. Então é isso que nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que cada jovem aqui, tá? Liderança não é só o Marcelo, liderança não é só a Cris, liderança não é só o Reginaldo, são pessoas que Deus usa poderosamente nas nossas vidas para nos abençoar e nos direcionar. Mas eu tenho certeza que Deus tem um chamado na vida de cada jovem. Deus chamou cada jovem para ser líderes, para levar o evangelho, para ter essa ousadia, para ter esse olhar espiritual atento, detectando cada movimento, detectando cada virtude de cada um, podendo incentivar cada um nos mínimos detalhes. Né? É isso que Deus nos capacita. Deus nos capacita para enxergar as habilidades de cada um e usá-las para o reino de Deus da melhor forma. E que Deus possa te abençoar e que você possa ter experiências lindas e maravilhosas com o Senhor, encorajando outras pessoas. Amém? André, tem um detalhe até interessante acerca do líder experiente, é que o líder experiente, ele às vezes acredita em alguém que ninguém acredita. É verdade. Porque Barnabé acreditou em Paulo, alguém que a liderança da igreja naquela época certamente não acreditava muito, porque ele era o perseguidor e agora ele se torna o perseguido. Então, o líder experiente, ele tem visão de águia, mas não só isso, como o pastor Jefferson já nos ensinou, ele é um visionário, ele consegue enxergar além do que os outros estão enxergando, aleluia. Ele consegue acreditar em pessoas que muitos não acreditam, e é isso, às vezes essa é a lógica de Deus. Deus ele pega um Davi, Deus ele pega pessoas como Paulo, gente que ninguém acreditava, gente que as pessoas às vezes olhavam com um olhar de desconfiança, mas Deus ele faz, ele lapida, ele molda, ele transforma e prepara para que essa pessoa seja uma bênção nas mãos do Senhor, em nome de Jesus, que todos os líderes, que nós liderados venhamos ter essa visão de acreditar no chamado de vidas, no chamado de pessoas, nunca despreza ninguém, amém. Nunca despreza ninguém por conta da origem dela, por conta da cor dela, por conta da condição social dela, nunca discrimine ninguém, que nós sempre venhamos ter amor, e a palavra do Senhor também nos diz em Tiago, capítulo 2, que nós não devemos fazer acepção de pessoas, amém. Porque quando nós fazemos acepção de pessoas, tratamos pessoas com indiferença ou de uma forma diferente em detrimento de outras, isso é fazer acepção de pessoas, e quando fazemos acepção de pessoas, nós não estamos demonstrando o amor do Senhor Jesus Cristo. Verdade. Em nome de Jesus Cristo, que o amor de Jesus Cristo esteja sempre em nossas vidas, André. Diego, eu vou ousar a dizer aqui, nessa manhã, que eu acho que um dos fatores de êxito da vida de Paulo, né, do ministério de Paulo, muito tem a ver com a cobertura espiritual de Barnabé na vida dele. Também. Percebe que Barnabé conversou com ele ali, apresentou aos discípulos, e depois de longa data, ele vai atrás de Paulo. Eu tenho certeza que nesse intervalo, nesse gap de tempo, Barnabé estava orando e abençoando a vida de Paulo. Então, né, esse líder, não só ele é experiente, mas eu tenho certeza que era uma pessoa que cobria o Paulo ali espiritualmente, e eu tenho certeza que muito do êxito do ministério de Paulo, né, se deve ao fato dessa cobertura espiritual de Barnabé. Eu acredito fortemente nisso. Outra característica interessante é que ele era um homem dedicado, não é? Um homem dedicado, é verdade. Que dispensou o seu tempo, um homem que com certeza se dedicou para formar obreiros, para formar o apóstolo Paulo, para formar João Marcos, um homem que de prontidão acompanhou o apóstolo Paulo para novamente visitar aquelas igrejas onde Paulo já havia pregado, ou seja, um homem dedicado, um homem que estava à disposição da obra do Senhor, e nós temos que tomar esse exemplo de Barnabé. Nós temos que ser dedicados na obra do Senhor, nós temos que ser dedicados naquilo que nós fazemos, seja no nosso estudo, seja no nosso trabalho, dedicação em tudo que colocarmos Glória a mão, temos que fazer com dedicação. A palavra do Senhor nos diz em Eclesiastes, salvo engano, capítulo 9, tudo que vier à sua mão, faça conforme as suas forças. Então, jovem, aquilo que vier à sua mão, seja um trabalho, seja
um curso, uma faculdade, um estudo, seja na obra do Senhor, principalmente, faça com dedicação, conforme as suas forças, e o Senhor te recompensará. A dedicação é algo extremamente importante para nós. Aquilo que nós semearmos hoje, jovem, nós colheremos no futuro. Aquilo que eu plantei há 5 anos, eu estou colhendo hoje. Aquilo que eu plantei há 7, 10 anos, eu estou colhendo hoje. Aquilo que você planta hoje, você vai colher daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ou em tempo menor, mas a nossa colheita atual refletirá a nossa plantação atual, aliás, corrigindo, refletirá a nossa colheita futura. Então, escolha bem as suas sementes para que você possa ter uma colheita maravilhosa no futuro, em nome de Jesus Cristo. E que possamos descansar o coração também quanto à Descansar colheita. o coração quanto né? à colheita. Porque a gente fala ali muito no evangelismo, né? Que lançar a semente é a nossa parte. A gente lança a semente, mas o tempo da colheita é com Deus. É com né? Deus. Paulo mesmo fala, né? Um planta, outro rega, mas quem vai colher é outro. Enfim, né? Que a gente possa descansar o nosso coração, né? Sabendo que um dia a colheita vai vir, porque Deus ele é fiel e ele cumpre o que ele promete. Amém? Muito bom. Mas tem outra coisa também do Barnabé que a gente pode falar um pouquinho. Barnabé ele era um líder confirmado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Que é um líder aprovado. Muito bem, muito bem. Olha, vou continuar a história. Vamos continuar aquela história. Lembra da história de Barnabé, Antioquia, chamou Paulo e tal, e fez um movimento ali na Antioquia, né? Perceba que a Bíblia relata que depois de 1 ano, naquele movimento, Paulo, Barnabé e mais outros mestres que existiam ali, também levando a palavra de Deus, diz que o Espírito Santo, olha só, a confirmação, oh glória a Deus, que o Espírito Santo diz assim, ó, apartai a Paulo e a Barnabé para uma viagem missionária. Perceba que são pessoas que foram confirmadas, são pessoas que não saíram aí ao léu, vou abrir um ministério, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não. São pessoas que foram confirmadas, eles só saíram. Mas só por Deus? Verdade. Foi confirmado só por Deus? Por Deus e pela igreja. A igreja, né, os irmãos orando ali, até que o Espírito Santo de Deus, perceba, até que o Espírito Santo de Deus fala bem assim, apartai a Paulo e a Barnabé. E a gente vai perceber que nessa viagem missionária, que nesse ato deles saírem para fazer essa primeira grande viagem missionária, o poder de Deus foi extraordinário, e a gente vai ver que ali aconteceu uma coisa interessante também, que mais na frente vai mostrar a habilidade da liderança de Barnabé. A Bíblia diz que nesse aí, né, vamos apartar Paulo e Barnabé, e aí vai Paulo, Barnabé e tal, e Paulo tinha um sobrinho chamado João Marcos, né? Barnabé. Barnabé tinha um sobrinho chamado João Marcos. E deu uma confusão, né? Deu um tumultozinho ali. E aí diz que quando o Espírito Santo fala assim, apartai a Paulo e a Barnabé, Barnabé e chama João Marcos para ser como se fosse o assistente deles ali, né? O carregador de bagagens, vou dizer. Mas aí, rapaz, quando chegou lá na Panfilha, deu uma treta, né? João Marcos ficou meio chateado com a história, e volta sozinho e deixa a turma para trás. Mas a gente vai ver que um líder ele tem visão, um líder de Deus ele tem visão. E mais adiante, Barnabé foi fundamental na vida de João Marcos. E aí eu já te pergunto assim, ó, quem foi João Marcos, você sabe? Lá na frente tem uma pergunta a respeito disso. Quem foi esse João Marcos? Vamos lançar agora? Vamos lançar essa pergunta? Quem é esse João Marcos que estamos falando aqui? Quem responder aí, ó, já vai ganhar mais alguns pontos. Tá valendo a Bíblia, hein? Esse João Marcos, que a qual Paulo falou bem assim, esse cara nunca mais vai andar comigo, né? Que esse cara vacilou com a gente lá na viagem missionária, a primeira viagem missionária ele foi embora. Quem é esse João Marcos? A gente vai ver que ele foi uma peça fundamental na história também dos primórdios ali do Evangelho. Amém? Então, é isso que é importante, né? É ter essa confirmação. Nós precisamos, irmãos, em tudo que agirmos, estarmos debaixo da cobertura espiritual dos nossos pastores. Com certeza. É primordial. Eu acho bonito aqui, sabe? O pastor, ele leva a sério isso. Eu vejo os nossos irmãos, os nossos líderes, todo mundo respeitando isso, a autoridade do nosso pastor. E tudo que venhamos a fazer, que possa ser debaixo da cobertura espiritual. Deus gosta disso. Deus exige que nós tenhamos essa cobertura espiritual. Tanto que Paulo e Barnabé, ele não saiu sem antes o Espírito Santo confirmar que eles deveriam fazer aquela viagem missionária. Agora, André, tem um detalhe interessante.
Toda pessoa cheia do Espírito Santo, como o pastor Jairo, ele sempre prega, ela tem uma característica. Qual é? Ela é cheia da alegria de Eita Deus. glória, A é pessoa verdade. cheia do Espírito Santo de Deus, ela é alegre. É um Ela dos passa frutos. por dificuldade. É um do fruto. É um dos faz frutos, parte né? do Faz fruto parte do do Espírito fruto, Santo. verdade. É um É dos gomos. Um dos gomos, como é verdade. nós aprendemos É aqui. verdade, um dos gomos. E a alegria faz bom. parte da vida de um crente fiel ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Jovem, seja alegre. Em Seja meio às alegre. dificuldades, expresse um coração alegre. Barnabé, ele expressou um coração alegre. Ele ficou alegre com a conversão dos gentios. Ele poderia ter ficado triste, se ele fosse um religioso, se ele quisesse ser alguém exclusivista que só queresse limitar o evangelho ao povo judeu, ao povo de Israel. Não, mas ele ficou alegre com a conversão dos gentios. Glória Ele expressou a a Deus. sua alegria, e a alegria é uma característica do servo de Deus. Queridos irmãos jovens, nós temos que ter o contentamento. O contentamento é algo fundamental na vida de um servo do Senhor Jesus. Jovem, tenha o contentamento na Glória sua a vida. Deus. Sabe o que é o contentamento? O contentamento é você estar alegre independente da circunstância a qual você está vivendo. Filipenses capítulo 4, do versículo 11 até o versículo 13, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a me contentar com o que tenho. Aprendi a ter em abundância, a padecer necessidade, e assim ele vai dizendo. Ou seja, ele está falando a respeito do contentamento. E quando Paulo ele escreve isso, ele estava em uma prisão domiciliar em Roma. Veja bem, ele estava dizendo isso num cenário aparentemente caótico, desafiador, num cenário aparentemente de tristeza, de dificuldade. Mas ele foi capaz de escrever isso em meio a uma prisão domiciliar, em meio a um cenário, digamos que um pouco caótico. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele nos dá o exemplo de que nós temos que ser felizes e alegres com o Senhor Jesus, independente da circunstância. Não é a sua dificuldade que pode gerar em você uma tristeza, uma angústia que não passa. Não, você está passando por prova, mas diga: Jesus, tu és comigo. Senhor, tu és comigo. Senhor, eu serei um crente feliz, um crente alegre. Eu expressarei a alegria do Senhor na minha vida, a alegria soberana do Senhor na minha vida, independente dos momentos. Porque onde habita o Espírito Santo de Deus, quem é cheio do Espírito Santo de Deus tem alegria na sua vida. Jovem, sorria, seja alegre, faça com que as pessoas vejam um brilho diferente na sua vida. Para de ficar com essa cara amarrada em nome de Jesus. Para de acordar com essa cara amarrada e andar na rua com a cara amarrada. Parece alguém que comeu e não gostou. Em nome de Jesus. Você sabe o que eu acho interessante? Eu acho interessante assim, porque às vezes a gente canta um Deus que resolve toda a nossa situação. A gente prega um Deus que resolve todos os problemas, mas a gente mesmo não acredita. A gente tem uma Bíblia aqui que revela os atos maravilhosos e extraordinários do Senhor, e às vezes a gente não tem experiência, não sequer se dá ao luxo de experimentar, viver essa alegria plena com o Senhor, independente da circunstância. Eu te desafio, jovem, nessa manhã, experimentar. Eu quero que você dê testemunho de algo que você viveu, que você experimentou na presença do Senhor. Eu gosto muito da Bíblia, a Bíblia é cheia de relatos maravilhosos, mas eu quero ouvir da sua boca o que o Senhor fez que transformou a sua vida, como Ele trouxe a alegria na sua vida, não através das circunstâncias, mas através do Espírito Santo de Deus. Diego, o que eu tenho aprendido ultimamente é isso: a gente tem que aprender a entregar as nossas vidas na mão do Senhor. Quem nos ajuda, quem nos fortalece é o Espírito Santo de Deus. E a única forma de mantermos o contentamento, mantermos a alegria, é justamente buscando ser cheio do Espírito Santo de Deus. Barnabé, ele era o quê? Ele era cheio, está aqui, a Bíblia está falando que ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Barnabé não fazia aquilo ali por conta própria, Barnabé não fazia aquilo ali porque ele era bom, porque ele tinha habilidade, porque ele tinha propriedade. Não, antes de qualquer coisa, aleluia, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Não aleluia. Importa o que você faça, glória, não importa, se você fizer com as suas forças, você vai cansar. Eu já cansei
Já cansei Cansa. várias vezes na minha vida, porque eu agi por conta própria, com as minhas forças. Mas quando eu entrego isso nas mãos do Espírito Santo de Deus, nas mãos do Senhor, o Espírito Santo de Deus te fortalece, ele te orienta, ele te conduz. Olha, eu gosto quando o pastor Jefferson fala, ele falou ontem, inclusive, né, que era bem interessante assim, que tudo seja motivo de oração. Que tudo seja motivo de oração. Que o seu contentamento possa ser através da oração. Que tudo que você tem, sua dúvida, sua preocupação, se você vai fazer faculdade, se o seu relacionamento vai ser esse, vai ser aquele, não importa. Que o Espírito Santo de Deus possa ser o seu guia, em nome de Jesus. E a alegria do Cristo. Senhor é a nossa força, Pronto, juventude. acabou, fechou. E André, Muito bom. André, Diga-me. qual que era a mensagem de Barnabé? Ele era alguém que... Nós temos muitos relatos acerca da mensagem de Barnabé, ou nós percebemos que a mensagem dele era objetiva? Qual que era o intuito da mensagem de Barnabé? Eu já falei assim, eu já falei ali no início, que Barnabé, ele era um cara que o Espírito Santo dele dotou com uma habilidade muito bonita, que era encorajador. O Barnabé, ele ficava procurando alguém para ele motivar, né? Eu acho isso bonito. Então a mensagem de Barnabé é uma mensagem de consolo, é uma mensagem de exortação, mas é uma mensagem ali de abraço, de acolhimento. Tanto que o primeiro ato de Barnabé é um ato de generosidade. E digo mais a você, não só isso. Eu vou te contar outra treta que aconteceu com Barnabé. Barnabé, quando vai para Antioquia da Síria, ele vai lá e faz o quê? Quando ele recebe a mensagem de que a igreja está passando por dificuldades, ele monta uma comissão, arrecada uma grana ali e vai lá e leva para a igreja. Tanto que aí, né, alguns estudiosos dizem que nessa viagem de Barnabé, né, para Jerusalém, para levar essa ajuda humanitária, vamos dizer assim, né, é nesse momento que ele pega e leva o João Marcos com ele, que era o sobrinho dele, né? Então, assim, perceba que a mensagem de Barnabé era uma mensagem de exortação, de alegria e de ação. Era um homem de fé e também um homem de obras. A mensagem dele, quando ele chega lá na igreja da Antioquia, ele chega lá e fala assim, ele não chega lá e fala assim, não, isso aqui está errado, isso aqui não é do jeito que a gente prega em Jerusalém, isso aqui não. Não, a Bíblia disse que ele se alegrou e exortou a permanecer na fé. Irmão, vamos continuar nesse negócio, é isso mesmo, vamos para cima, firme, né? Vamos continuar firme. Deus é o Deus que fala lá, mas é um Deus que fala aqui. Deus é um Deus que age lá, mas é um Deus que age aqui também. Deus é o Deus dos gentios, dos judeus também, mas também é dos gentios. Esse é o Deus que Deus está pregando, é o Deus do universo, é o Deus que controla todas as coisas, é um Deus criador de todas as coisas. Então, independente da circunstância, a mensagem de Barnabé sempre foi uma mensagem de encorajamento, de pacificação, né? A gente vai ver lá na frente, quando teve aquele problema ali com João Marcos, Paulo e Barnabé, né? A Bíblia diz que eles se apartaram, um foi para um lado, outro foi para o outro, pelo fato ali do João Marcos, né? Que na segunda viagem missionária, né? O que aconteceu? Quando eles foram fazer a segunda viagem missionária, que aí também a gente tem que trazer isso aqui, né? Que é a grande comissão, né? O ID, né? O nosso ID é pregar, fazer discípulos, mas também eles voltavam, né, e fortalecia novamente os irmãos. A mensagem não era a mensagem que ia voltar e acabou, né? Eles iam, pregavam a palavra de Deus, depois eles voltavam nos mesmos lugares, continuando exortando os irmãos a permanecer na fé. Eu ia falar alguma coisa de João Marcos e Barnabé, eu esqueci. De fato, André, ele era um homem, realmente foi um homem cheio de características. E a palavra também diz que ele foi um homem de bem, cheio do Espírito Santo, um homem de fé. Ele realmente trabalhou em prol da expansão do Evangelho. Amém. Ele foi um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele sempre prezou pela unidade. Ele nunca queria a divisão. Ele sempre prezou pela unidade. Sempre foi um homem bom, um homem de bem. E, queridos irmãos, nós estamos chegando... Eu lembrei agora de Barnabé. Lembrou? Eu lembrei uma coisa sobre a mensagem de Barnabé. Né? Perceba que... Não tem problema não, né, Diego? Não. É sobre a mensagem de Barnabé, sobre ser pacífico, né? Ser uma mensagem de encorajamento, enfim, de generosidade. A Bíblia diz que quando Barnabé e Paulo vai fazer a segunda viagem missionária, né, Barnabé chama novamente o seu sobrinho João Marcos, aquele que tinha abandonado a primeira viagem missionária. E a Bíblia diz que Paulo não aceitou.
E aí eles tiveram uma contenda, mas quase saíram no braço mesmo, tá, Diego? O negócio foi... Foi feio, né? Foi feio, o negócio foi feio. Por quê? Porque Paulo sabia do potencial de João Marcos. Ou Barnabé, perdão. Barnabé sabia do potencial de João Marcos, mas o Paulo não aceitava pelo fato dele já ter, né, desistido ali na primeira viagem missionária, tanto que Barnabé e João Marcos vão para Chipre, para a sua cidade natal, né, provavelmente lá pregar a palavra, provavelmente não, né, também pregando a palavra de Deus, e Paulo, ele sai e leva quem como assistente? Timóteo, que foi um outro grande homem de Deus. Mas perceba que o Barnabé, ele acreditava nas pessoas, a mensagem dele era de encorajamento, tanto que ele encorajou o seu sobrinho Marcos a continuar com ele, né? E aí eu fiz aquela pergunta inicial, eu devolvo a resposta agora da pergunta. João Marcos, quem é esse João Marcos? Nada mais, nada menos do que a pessoa que escreveu, né, os 4 primeiros evangelhos da Bíblia. O livro de Marcos, né, foi escrito por esse João Marcos, aquele que Paulo não acreditou, mas Barnabé investiu no ministério dele. Barnabé tinha visão de Deus. Barnabé, né, investiu. Paulo também investiu em outro ministério, o ministério de Timóteo também, que foi um ministério que, né, a gente vai ver adiante também, né, que foi um ministério que surpreendeu. Então, uma das virtudes da mensagem de um líder, ele gera discípulos. A mensagem de um líder é uma mensagem de encorajamento, é uma mensagem que de fato vai, né, extrair o melhor das pessoas, e essas pessoas vão ser cheias do Espírito Santo de Deus e vai nos ajudar a atrair outras pessoas para Cristo e assim a gente cumprir a grande comissão, que é de fato levar a mensagem de Cristo. Bom, André, nós estamos então concluindo esta aula. Já chegou ao fim. Rapaz, tá vendo como é agora que passa eu estava rápido? engrenando aqui no negócio, Como é já que passa estava rápido? pegando o jeito dessa câmera. Como é que passa rápido? Mas, André, agora está chegando um momento muito E o importante. pastor Jair, será que o pastor Jair está assistindo? Ih, Ô, pastor Jair, dá um joinha aí. Brincadeira, vai lá. está chegando um momento muito importante da nossa aula, que é o momento das ofertas. Amém. André, você pode falar para a gente? Glória a Deus, Sei glória desse a momento Deus. muito importante. Eu vou desafiar esse povo. Amém. Eu vou desafiar você a ofertar nessa manhã. E eu disse que Deus, eu já disse algumas vezes aqui para a juventude, que Deus mais reage do que age. Eu acho que eu falei essa mensagem para você hoje de manhã também, né? Hoje, né? Que Deus mais reage do que age. Eu queria te desafiar nessa manhã a ofertar. E eu queria trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Deus gosta de ver a nossa generosidade, assim como Barnabé. Ele vendeu a propriedade e depositou 100% aos pés dos apóstolos. Assim como aquela viúva que não tinha nada, mas a moedinha que ela tinha era o melhor que ela tinha, Diego, era tudo que ela tinha. Eu te desafio a depositar, né, diante do Senhor e fazer essa prova de fé com o Senhor. Não importa a quantidade, essa que é a beleza, não é o valor. Eu gosto de dizer assim, ó, é o quanto te estica, é o quanto te leva a ter aquele coração, sabe, alegre e generoso, mas ao mesmo tempo se desafiando a entregar o melhor para Deus, né? Com alegria, como o pastor Jairo disse. Então eu te desafio, nós estamos aqui com um desafio muito grande, irmãos. Nós queremos e nós vamos, eu profetizo que nós vamos adquirir esse nosso terreno de 6 mil metros quadrados, onde estamos aqui em Cariacica, na Assembleia de Deus Marcos do Evangelho. E nós precisamos de valentes, de pessoas dispostas, assim como Barnabé, a não medir esforços para o reino de Deus, a não medir esforços. Então eu te desafio a ofertar, eu te desafio a ser um valente hoje nessa manhã, eu te desafio, não importa, olha, o valente lá, se você consegue dar R$2, R$1, é tudo que você tem, é o máximo que você estica, dá, meu irmão, Deus vai olhar e vai falar bem assim, esse menino tem coisa boa, essa menina tem coisa boa, eles têm um coração puro, um coração sensível ao chamado de Deus, e eu te desafio nessa manhã a ofertar. A Amanda vai colocar um louvor aí bem bonitinho para você, enquanto isso, né, vai estar passando aqui os nossos QR Codes aí, né, tanto dos valentes quanto, né, da oferta alçada. Amém? Vamos ouvir o louvor? Foi na cruz em que eu fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz.
agora chegou o momento de saber quem ganhou a Bíblia, né? Eita, rapaz! Quem será que ganhou? É verdade. Meninos ou meninas? Meninos ou meninas? Meninos ou meninas? Vamos lá. Eu acho que quem chutou a letra B acertou, porque eu já vinha de todas as lições anteriores chutando a letra B. Se alguém errou aí, né, eu dei spoiler. Quem pegou, quem captou, captou. Brincadeira, em nome de Jesus, queria te agradecer nessa manhã. Te agradecer por ter participado, te agradecer por ter comentado aqui na nossa lição, por ter respondido às nossas perguntas. Independente se foi menina ou menino, eu tenho certeza que tudo é para a glória de Deus. Então, obrigado você por estar assistindo, obrigado você por ter participado, né? Mas, Diego, eu queria te fazer uma pergunta. Só para a gente fazer um fechamento, Claro. essa conclusão. Sem dúvidas. Diego, você tem alguma história de Deus aí que você possa contar sobre encorajamento, Sim. sobre o ID, sobre cumprir essa grande comissão? Sim, André, eu quero trazer para essa juventude um pouco do meu testemunho quando eu fazia faculdade. O ambiente da academia, da faculdade, é um ambiente onde impera o sistema babilônico, onde nós temos ali as filosofias mundanas, onde nós temos ali teses e argumentos que são contrários à palavra do Senhor, onde nós temos toda sorte de seduções que tentam nos levar em um caminho contrário à palavra do Senhor Jesus. E o tempo que eu fiz faculdade, eu formei há 2 anos atrás, quando eu fiz a faculdade de Direito, eu enfrentei muitos desafios e ali nós somos tentados, nossa fé é desafiada, mas ali eu pude servir ao Senhor Jesus e ser um dos líderes da célula na faculdade Multivix Cariacica, pude ali ganhar almas para o Senhor Jesus, pude ali juntamente com outros irmãos louvar e adorar o Senhor Jesus, pregar a palavra do Senhor Jesus ali na faculdade Multivix Cariacica, e ali eu pude dar um testemunho de fé, um testemunho onde professores viram e até hoje, graças ao Senhor Jesus, eles me reconhecem como um servo de Deus. E eu quero te desafiar, jovens, seja um servo do Senhor Jesus na sua faculdade, Amém. Seja um servo do Senhor Jesus no seu trabalho, que as pessoas possam ver Jesus em você e que as pessoas possam sempre lembrar, ali vai um servo de Deus verdadeiro, ali vai alguém de caráter, que tem o caráter de Cristo, porque nós temos que ter o caráter de Cristo, e o Espírito Santo de Deus, ele está agindo em nós, Amém. está nos moldando de glória em glória, de fé em fé, até nos levar a ter o caráter de Cristo. Esta Glória é a obra a do Deus. Espírito Santo de Deus em nós, e que você tenha o caráter de Cristo onde o Senhor te plantar, Amém. para que você seja uma bênção. Mas você, André, você também tem um testemunho aí É verdade. edificante. Assembleia de Deus, todo culto tem que ter testemunho, né? Eu vou contar Tem meu que ter testemunho aqui. Brincadeira. Eu queria, em primeiro lugar, assim, olha, dizer que é um milagre de Deus eu estar aqui nessa manhã. Eu confesso para você que eu passei por situações na minha vida há alguns anos atrás e que eu nunca imaginei, Diego. Eu cheguei a desistir até do meu sonho, né, que era de fato lecionar para jovens, cuidar de jovens. Como você disse, eu era líder de jovens, fui líder de jovens muitos anos em outra igreja. E passei por uma situação muito difícil e fui à lona. Mas a minha oração com Deus era assim: olha, Senhor, mais uma vez, me dá mais uma únicazinha oportunidade para me lecionar para jovens, para me cuidar de jovens. Então, hoje eu estou aqui, irmãos, que eu tenho certeza que é por milagre de Deus e por muitos Barnabés que o Senhor colocou na minha vida, que às vezes Glória eu nem a Deus. sei quem foi. Aleluia. Eu nem sei quem foi, mas eu tenho certeza que muitos Barnabés estavam orando por minha vida, pelo meu ministério. Então, eu estar aqui hoje, nessa manhã, podendo dizer para você, fique firme, é porque eu tenho história para contar de muitas coisas que eu passei, mas o Senhor foi misericordioso e me sustentou e colocou na minha vida Barnabés. E que se eu estou aqui hoje, irmãos, é porque houve Barnabés para me sustentar em oração, para me sustentar, e hoje Deus me deu a oportunidade novamente de estar aqui falando para você. Aqui está falando é uma pessoa pecadora, uma pessoa cheia de defeito, uma pessoa que sabe, mas é a graça de Deus, a misericórdia de Deus, que Ele me dá mais uma oportunidade de estar aqui junto com você, se alegrando na presença do Senhor. E eu queria te desafiar, jovem. Eu queria te desafiar nessa manhã em nome de Jesus Cristo. Você conhece alguém que esteja esquecido, irmãos, por causa de alguma coisa que aconteceu no seu passado? Eu te peço que o Espírito Santo de Deus te traga a memória aqui, sabe? Alguém que esteja esquecido, alguém que por um ato, um deslize, caiu, né? Que é uma pessoa que foi muito respeitada, mas que agora, por causa de algum deslize,
está completamente desacreditada, como eu estive também na minha vida há alguns anos atrás. Eu te desafio em nome do Senhor Jesus, a você passar uma mensagem para essa pessoa, a você ser um Barnabé na vida da pessoa, a você encorajar essa pessoa, a você trazer ela de volta, porque ela é importante demais para o reino. Ela tem habilidades que só Deus colocou no coração dela, e essas habilidades ela vai ser usada para a glória do reino de Deus. Eu te desafio agora, jovem, em nome do Senhor Jesus. Faça esse ato, em nome de Jesus. Pega esse seu celular, passa uma mensagem para essa pessoa, encoraja essa pessoa, e juntos, de mão dada assim, ó, nós vamos seguir juntos para o céu. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que tenha um dia abençoado. Logo mais a gente vai estar à noite continuando esse louvor e essa adoração. Amém? Muito obrigado por essa manhã, que Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Feche os olhos, jovens. Nesse momento vamos orar ao Senhor Jesus. Vamos apresentar diante do Senhor Jesus as nossas dificuldades, as nossas limitações. Em nome de Jesus, seja Barnabé na vida de alguém. Querido Deus, nesse momento nós achegamos a Ti mais uma vez em oração, pedindo perdão por nossos pecados, por nossas falhas. E queremos, Senhor Jesus Cristo, ser Barnabé na vida de outras pessoas. Nós queremos, Senhor Jesus Cristo, ser cheios do Espírito Santo, ser alegres, ser fiéis, ser, Senhor Jesus Cristo, generosos como Barnabé. Nos ensina, Espírito Santo, e nos ajude, Senhor, a sermos diferentes e a dar um bom testemunho. E onde o Senhor nos plantar, que venhamos, Senhor Jesus Cristo, fazer a diferença para a glória do Senhor. Abençoa cada jovem, Senhor, cada um que nos ouve nesta manhã, ou Senhor, posteriormente na internet, que o Senhor possa abençoar poderosamente e que o Senhor possa despertar, gerar, ó Deus, nos corações que nos ouvem, despertamento para a obra e para o chamado do Senhor. Deus, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Deus te abençoe, juventude. Amém, juventude. A paz é do Senhor. Nóis, bate aí. É nóis.